Pesado, lapada para todos os gostos. Com Wilfred Gadelha e Adeluna. Alô, alô, mundiça daqui de Pernambuco e de outros mundos. Aqui quem fala é o Wilfred Gadelha e você está ouvindo mais uma edição do programa Pesado, lapada para todos os gostos. Diretamente do estúdio Udi Grude para o universo. O tema de hoje é Pernambuco tocando para o mundo, ou seja, músicos pernambucanos que tocam ou tocaram em bandas de fora do estado. Aqui comigo estão o guitarrista Antônio Araújo, do Corsos e One Arm Away, lá de São Paulo, e que foi do Chaos Fear, aqui de Pernambuco. E o vocalista Rogério Mendes, que já passou pelos pernambucanos Infected e Decomposed God, entre outros, além do Potiguar Sanctifier. Sejam bem-vindos, Antônio. E aí, beleza? Rogério. Olá, pessoal. Então a gente vai deixar de pra que isso logo e vamos logo sacar um som que tem Antônio na guitarra e no vocal. Hunters, do Chaos Fear. Foi lançado, quer dizer, não foi lançado no disco Hell Is Here, que nunca chegou a ver a luz do dia, digamos assim. Não foi lançado em 2007. Né? E um outro com o Rogério Mendes nos vocais, a música chamada Euthanasia Turn the Machines Off, do Infected. Uau. 1990 aí? 1993. E na volta eles explicam direitinho essas experiências todas aí. Vamos nessa. Uhul. Watch out, danger, if you cross away. You choose hunter or food. Fast, run, or you turn to dust. Fight, hunt, if you wanna be alive. We're all cannibals, only the strongest will survive. No tears or guilt, fire guilt, you do not die. Always brutality, that's no water way. That's no place to hide, that's no escape.
Pesado é lapada para todos os gostos. Estamos de volta com Pesado, lapada para todos os gostos. Vamos agora bater um papo com os nossos convidados. Para começar, uma pergunta para Antônio Araújo, mas não vai ser eu que vai fazer, não. Vai feita pelo meu comparsa, Yankee Adeluna, que está passando a temporada lá no estado aprazível de Minnesota. Ade, por favor. Olá, pessoal do Pesado, aqui é o Adeluna, falando de St. Paul, Minnesota, nos Estados Unidos. E aí, grande Antônio, tudo bem, velho? Como é que tá a família? Sucesso, saúde sempre. Vamos lá. Antônio, como é que foi o teu processo de reconhecimento, digamos assim, e adaptação ao som do Corsos, né? Você teve que pegar quantas músicas de antemão? O processo foi assim, foi um pouco repentino, na verdade, né? Se eu for parar para lembrar, quando surgiu o lance de eu tocar com a banda, eu tive que aprender 17 músicas, porque tinha um possível show da banda. E eu tava indo para São Paulo para fazer um teste na banda, assim, sendo indicado já, eu já tinha dentro da banda 2 caras que me queriam na banda. Já tinha o QI lá, né? Já tinha um QI, né? Então, tipo assim, a galera empurrando assim, pô, vamos lá, o gordinho vem e tal, não sei o quê. Eu sei que, velho, eu tive, assim, eles facilitaram um pouco pra mim e me passaram o repertório, né? Eros disse assim, ó, velho, o repertório é esse aqui, tinha 17 músicas no repertório, né? Eu falei, pô, bastante coisa, né? Tinha coisa da fase antiga, do Mass Illusion, do KZS, tinha, enfim... Guerreiro do Metal. Do Ties of Guerreiro do Metal, que rola sempre, é parada obrigatória no show do Cosmos, né? E tinha coisa do Ties of Blood, que até então era o último lançamento da banda, né? Disco que eu curtia muito. E aí eu tive que tirar essas 17 músicas, fui pra São Paulo, fiz um teste lá com a galera, fiquei meio que lá já, porque... Da data que eu cheguei lá pra data do primeiro show que eu fiz com a banda, só se transcorreram 15 dias. Então, tipo assim, eu tive que pegar pesado mesmo pra poder tocar as músicas bem. E no segundo ensaio a banda meio que me aceitou e disse assim, ó, seu teste de... Só tem tu, vai tu mesmo, né? O teste de fogo vai ser no show, tá ligado? Aí, beleza, aí foi, eu lembro que foi até aquele festival Maquinaria. Biohazard. Biohazard, Tristânia, Sepultura... Já foi logo um teste de fogo. Ratos de Porão... Então era um festival grande, tinha acho que 9, 10 mil pessoas, então foi bem um teste de fogo mesmo. Assim, então já que eu perguntei como é que fosse bater lá no Cosmos, vou perguntar para o Rogério também. Rogério, você foi vocalista de bandas muito importantes aqui do Death Metal de Pernambuco, Infected, The Decomposed God. Agora, como é que tu foi bater lá digamos, no Sanctifier, lá no Rio Grande do Norte? Até por conta de, digamos, você é curioso porque você substituiu o Fábio Breiner tanto no Decomposed God quanto no Sanctifier. Fala um pouco desse caso de amor aí. Com o Fábio não, né? Rapaz, olha, na época que eu era vocalista do Infected, 91, 92, as bandas de Pernambuco, todas elas tinham um vínculo muito grande com as bandas do Rio Grande do Norte. Principalmente o Sanctifier, o Lord Blasphemate, né? Era principalmente essas duas. Se correspondia, não existia internet, a gente se correspondia por carta, enviava demo tape, etc. Lambia o selo, tá? Lambia o selo, passava cola no selo, aquela história toda. E aí, eu era uma das pessoas que mantinham o contato. Né? Tanto na época do Infect e depois, quando eu passei a ficar do Decomposed, também esse contato se manteve. Então a gente frequentava muito. Eles vinham pra cá, gravavam gravaram, né? A Sanctifier, quando gravou aquele EP que saiu pela Molon Lave, né? Do Demutilator, né, que mediou lá e tal, foi gravada em Hubert. Foi interessante. Foi. A primeira demo que serviu do Lord Blasphemate, que serviu de pré-produção pro The Sun Never Dies, foi gravada em Hubert também. E aí ficou muito fácil, assim, esse contato, que a gente nunca perdemos o contato. Em 2009, minha formação em letras, e eu fiz um concurso para professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E aí eu me transferi pra lá. Só que eu não fui necessariamente pra Natal, fui pra uma cidade chamada Currais Novos. Eu soube que você manda lá em Currais Novos. Né? E aí tava lá de bobeiro, né? Sem muito contato com muita gente. E aí o Sanctifier tinha passado um bom tempo, né? Em silêncio, aí voltou. E aí tava usando de vocalista. E eu era fã, eu sempre fui fã dos caras. Os caras gostavam muito do que eu fazia aqui. Então ficou muito fácil, né? E ficou muito fácil, a gente só
passamos a dialogar mais, eu passei a visitar mais Natal, aí as coisas foram se assentando. Quando montou-se a banda, e aí pensou-se em gravar. E aí o Everton lá da Dying, É o disco Demoncraft. o Demoncraft, aí propôs a gravação e gravamos, né? Ficou no Sanctify até que ano? Eu acho que fiquei de 2010 a 2012. Antônio, a Ade vai te fazer mais uma pergunta aqui agora. Ade, por favor. Antônio, você chegou a sentir algum tipo de preconceito ou resistência aí de headbangers paulistas por ser um nordestino e ainda mais com sotaque nordestino? Sinceramente não, velho. Ou pelo menos ninguém foi homem o suficiente pra me mostrar isso, né? Assim, nunca aconteceu. Aquela peixeira, tu anda com ela ainda assim? Espiritualmente eu ando. Não tem, assim, eu sei que existe, é óbvio, existe sim um preconceito, existe sim uma dificuldade de aceitação, mas eu primeiramente nunca procurei a aceitação de ninguém, né? Eu sempre fui uma pessoa muito segura do que eu sou, e, enfim, da pessoa que sou e tal, então nunca tive essa noia de, será que vão me abraçar, será que vão me aceitar? Então eu fui muito transparente e muito sincero, desde que fui morar em São Paulo, passei 7 anos morando lá, e assim, me orgulho de dizer que eu fiz muitos amigos por lá, então sinceramente, se houve algum tipo de preconceito ou se houve algum tipo de dificuldade de aceitação, passou batido e eu nem percebi, velho, porque eu sou assim, eu gosto de focar minha atenção nas coisas positivas da vida, então isso aconteceu, velho, paciência, passou e não fez diferença alguma na minha vida. O importante são os amigos que eu fiz e tenho lá até hoje, e é isso aí. Rogério, eu também queria aproveitar para fazer uma pergunta seguinte. Desde muito tempo atrás, assim, desde a época que você começou a cantar e tal, desde o tempo do Inocop, digamos assim, você é um cara que nunca se ficou preso a ouvir somente metal. Você foi um cara que foi muito eclético, assim. Então a pergunta que eu faço a tu é o seguinte: as pessoas sentem algo, assim, no meio do metal, a galera te olha de uma maneira meio estranha, e já emendando, o que é que tu anda ouvindo de novo aí agora? Rapaz, andam. Eles são bem nervosinhos, assim, com o fato de eu ouvir outras coisas também. Eu acho que se eu não tivesse construído uma história dentro do metal, ter participado de algumas bandas que têm uma certa relevância entre os fãs mais radicais, porque eu compus uma banda pop hoje. Pop que eu falo assim, é uma banda que transita e é reconhecida hoje, mas na época não era. Exato. O Sanctify é muito menos, né, com quem eu andava, né? E aí eu também tinha minha fase radical. Mas aí eu descobri que eu gosto de música, sabe? E heavy metal é uma música que eu aprendi a fazer. Transitei muito em diversos meios e suporte, né? Bandas, fanzines, produções de shows, e que me habilita a ter uma opinião abalizada. Exatamente. Mas eu enfrento ainda hoje. E o que é que tu tá ouvindo assim de coisa nova? Cara, eu sei que você é um fã do Far From Alaska, isso aí não dá pra... Da cena Stoner lá do Rio Grande do Norte. A semana passada eu fui pro show do Mamed, que é uma banda instrumental lá, fez um show com o Caluda ali no museu de... Certo, Caluda. E foi muito legal o show, assim. Sou muito fã do que eles estão fazendo lá no Natal, a cena experimental, instrumental lá. Far From Alaska eu sou fã, o Son of a Witch eu sou mais fã ainda. Tem o Mamed, tem uma banda que acabou que eu gostava muito, que era do Caristoga. Enfim, eu sou muito atento ao que está fazendo lá em Natal hoje, atualmente, né, em termos de Brasil. Arrisco até dizer que lá hoje estão as bandas mais interessantes, pelo menos autorais, aquelas desprendidas de rótulos, assim, mais tranquilas, assim, um pessoal fácil, né? Porque o Natal é uma cena bem roqueira, assim, bem roqueira. Bem, amigos da Universitária FM, a gente vai agora para um breve intervalo, mas não sem antes ouvir mais uma canção de Ninar, só que dessa vez é Vampiro, do novo disco do Cosmos, Legion, lançado no ano passado. Detona, Antônio!
Eu sou a Cris do Far From Alaska. Eu sou a Emily, também do Far From Alaska. E você está ouvindo o Pesado! Lapada pra todo gosto. Yeah! Hello, boys and girls, estamos de volta com Pesado, lapada para todos os gostos, pela sua Universitária FM, nossa rádio pública. O tema de hoje, voltando, é Pernambuco tocando pro mundo. Ou seja, nossos conterrâneos que tocaram ou tocam em bandas fora do estádio. Aqui no estúdio, o de Grude, Rogério Mendes, que foi vocal de bandas como Decomposed God, Infected e Sanctifier. E o guitarrista Antônio Araújo, também vocalista. Hoje no Cosmos e no One Normal Way, e que foi do Chaosphere durante muito tempo. Mas antes disso a gente vai ouvir a voz maviosa de Rogério no cover que o Decomposed God gravou para Fighting Gangs do Dorsal Atlântica lá em 1996. Como é o nome do disco? É Homicides. Isso. E também a gente vai de canja ouvir a voz e a guitarra de Antônio no seu projeto solo One Normal Way com a música homônima. Savoring for
Pesado é lapada para todos os gostos. Bem, amigos, vamos logo mandar uma pergunta para ambos, tanto para Antônio como para Rogério. Você se decide quem vai falar primeiro. Quais são as diferenças que vocês veem entre as cenas, a cena de Pernambuco, e no teu caso, Antônio, a cena de São Paulo, e no teu caso, Rogério, a cena do Rio Grande do Norte? Essencialmente, entre a cena pernambucana e a cena paulistana, eu acho que a diferença está no tamanho, no volume, digamos assim. No volume. A cena paulistana, certamente, é injusto dizer que não é a maior do Brasil. É a maior do Brasil. É uma cena muito grande. É uma cena que dá suporte a shows internacionais, assim, a uma profusão de shows internacionais, né? Então, quando você vive em São Paulo por um tempo, você como headbanger se diverte muito, porque tem show todo mês. Fica liso também, né? E fica totalmente liso, né? Mas liso e feliz, né? Tipo, porque é show pra cacete, velho. Então todo mês tem milhares de bandas gringas tocando lá, grandes, pequenas, médio porte, enfim. Agora até tá tendo uma frequência um pouco menor por causa do dólar, que tá mais alto e tal, e os investidores estão, né, preocupados com isso aí, e fica mais caro fazer um evento. Mas eu acho que a diferença maior seria essa. E talvez, assim, eu acho que o ponto forte da cena paulistana é o tamanho dela e a força econômica que a cena tem, que é uma cena que movimenta muito dinheiro. Basta dizer que tem um shopping voltado para o metal lá, né? Que, vários andares de lojas que sobrevivem disso há anos e tal, e prosperam ainda, né? Uhum. Eu acho que isso é uma coisa notável da cena de São Paulo. E tem uma dificuldade das bandas menores de se inserirem, digamos, nessa cena já mais consolidada? Tem sim. Eu acho que o que falta um pouco em São Paulo é uma coisa que, de certa forma, a gente tem um pouco mais aqui em Pernambuco, que é uma certa, vamos dizer assim, um certo ufanismo, tá ligado? Uma coisa meio... O pernambucano é muito ufanista, né? Tipo... Pô, é de Pernambuco, é foda e tal, não sei o quê. São Paulo não rola tanto isso. Rola, sim, em algumas cenas, em outras não. Tá? Então, por exemplo, uma galera de São Paulo que é unida pra cacete, que tem uma cena própria, que se apoia muito, é a galera do hardcore, por exemplo. Perfeito. A galera dessa galera do Worst, da banda nova de Fernandão, Paura, enfim. O Project 46, que é um fenômeno novo do metal. Eu até toquei um som com eles no Abril. E assim, são bandas que elas criaram meio que uma cena que anda um pouco à margem do metal, mas que pegou gente pra cacete, assim, tá ligado? E estão crescendo muito, estão criando uma cena muito legal, muito interessante pro metal brasileiro, eu diria, não só paulistano, né? Mas a cena em Pernambuco, eu acho que a diferença seria basicamente essa, o tamanho e talvez essa noção de que lá em São Paulo as pessoas estejam mais acostumadas a prestigiar os eventos. Entendi. E lá no Rio Grande do Norte, Rogério, qual é a diferença lá em Natal? Porque assim, eu tento falar de Natal, mas você tem Mossoró também, que tem uma cena interessante lá também, né? Eu não conheço muito Mossoró. Eu não conheço, assim. Não posso falar, não conheço quase ninguém, nenhuma banda de lá. Uhum. Mas em relação a Pernambuco, olha só, tem muita gente que não admite, não aceita isso, mas assim, eu acho que o Mangue Beat, a ideia do Mangue Beat, a ideia da pluralidade, da diversidade, fez com que contribuiu muito para que houvesse os fãs se tornassem mais amenos, sabe, mais abertos. Entendi. Sabe, passassem a essa ideia do radicalismo, uma coisa que caracteriza muito o fã do metal, essa coisa da tolerância. Pode ser que eu esteja enganado, mas eu acho que aqui em Pernambuco isso contribui muito como diferencial, às vezes, até, e isso é muito bom porque facilita o diálogo. Mas se reflete, acho que até inclusive em bandas como Cangaço, como Terra Prima, como Hate Embrace, que faz essa mistura até inclusive, né? Como proposta, como diálogo, como você está atento, até mesmo de você criar uma identidade. A ideia, uma coisa que eu acho muito nociva, é essa ideia de, para uma banda de heavy metal ser boa, ela tem que necessariamente parecer com alguma banda de fora, sabe, para se de alguma maneira, enquanto na verdade o processo deveria ser inverso, quanto mais autonomia, quanto mais particular o som, deveria ganhar um valor, etc. E isso, por um lado, é o que diferencia de Pernambuco, esse diálogo e tal. Mas em Natal, justamente por não ter essa tradição cultural, histórica até, o movimento é de uma maneira completamente diferente.
é uma cena mais roqueira, então não tem esse diálogo, né? É uma coisa, você faz rock, é aquela coisa bem ortodoxa, etc. E as pessoas são mais radicais lá, nesse sentido, né? Se você toca death metal, dificilmente você vai dialogar muito com bandas de outros gêneros, etc. Agora, por outro lado, eles são mais empenhados em fazer a coisa. É uma banda que dificilmente a formação se desintegra ou dificilmente eles deixam de investir. Menos o Sanctifier. Menos o Sanctifier, Mas você pega... As outras bandas, de maneira geral, elas mantêm muito... Mantém. Isso ajuda muito. Agora, por outro lado, não tem muito lugar para tocar. Mas assim, eu ia falar justamente pra você. Eu tive uma vez lá, quando a gente foi gravar o disco Sanctify, e você me levou nos bares e tal. Sim. Parece que tem muitos bares lá de rock e tal lá no... Tem. Abre e fecha muito. Abre e fecha muito. muito. De burro sempre tem. Tá lá também. Sempre tem. Muitos bares. Agora, pra metal, acontece muito lá na Ribeira. Né? Sempre o show de metal, por exemplo, o show lá de metal não acontece em outro lugar que não seja na Ribeira. Né? É mais distante, etc., mas dificilmente acontece. Os shows de stoner, por exemplo, dos instrumentais, acontecem em bares mais neutros, lugares mais próximos, assim, bares mais alternativos. E aí você vê, de certa maneira, esse pessoal stoner é o que media um diálogo até entre então, o pessoal mais radical, porque muitas dessas bandas, do pessoal que toca nessas bandas de instrumental também toca em bandas extremas. Entendi. É o momento, digamos, que eles ficam mais amenos, mais fofinhos. Mais fofinhos. Eu queria fazer uma pergunta agora para Antônio. Na verdade, é o seguinte, você falou aí que morou 7 anos em São Paulo e a gente sabe, assim, algumas pessoas já têm dito que você tá morando aqui no Recife de novo. Como é que o Cosmos tá encarando essa história de você tá morando aqui no Recife? Como é que é isso? Velho, tá encarando numa boa. A gente tem um relacionamento muito bom de amizade, assim, não tem... Enfim, eu acho que não haveria nem razão para isso ser um problema, né? Até mesmo porque a banda, o Cosmos, como qualquer banda de metal brasileira, é uma banda que pô, batalha pra estar na cena, né? Não é uma banda rica, né? Não é uma banda que, tipo, resolveu todos os meus problemas. Os caras ganharam o Grammy, cara. Não, mas é uma banda consolidada, é uma banda respeitável, né? É uma banda que tem aí 31 anos de carreira e tal. Mas, como qualquer outra banda de metal brasileira, se você for pegar a agenda de shows, pô, a gente tem uma média aí de 2, 3 shows por mês. Nos meses muito bons, assim, só talvez 5 shows. Então, assim, é difícil de você sustentar uma vida só tocando e só fazendo show. Entendi, né? Entendi. Todo mundo tem um trabalho paralelo. Todo mundo tem um trabalho paralelo e tal, como qualquer... Aliás, eu diria como 90% das bandas do mundo, exato, não é do Brasil. Tá? Por exemplo, o Tankard, por exemplo, eles só ensaiam, só tocam uma vez, tipo, a turnê de um mês, porque todo mundo trabalha, então eles combinam as férias e tal. Pois e é engraçado isso, porque eu parei pra perceber isso depois de um tempo que eu fui começando a conhecer mais artistas gringos e tal, gente que vinha tocar e a gente tocava junto, quando fez turnê na Europa e tal, e eu percebi que isso é uma realidade que acontece no mundo inteiro, velho. A pessoa tem uma imagem que, tipo, pô, a banda tal, os caras tão ricos. Porra nenhuma, os caras têm emprego e tiram férias pra fazer turnê. Agora, em compensação, tá, fica mais barato pra trazer o Cosmos pro Recife agora, que a tua passagem não precisa mais pagar, cara. Pois quem sabe finalmente não acontece, tu toca aqui, né, cara, cadê o Cosmos pra tocar no Recife, pessoal? O Cosmos no Recife. É uma coisa doida isso, né, essa dificuldade, né? Eu já falei, da última vez que eu até brinquei com o João da Blackout, da última vez que eu encontrei com ele, foi lá no show do Angra. Sim. Eu disse pra João, eu digo, pô, João, foda, né, velho? Cosmos nunca vai vir pra Recife, não sei o que. Ele, não, mas não sei o que. Eu falei, não, peraí, fique tranquilo que eu acho que eu mesmo vou trazer. Então vamos emendar a pergunta que eu queria fazer. Você fez produziu um workshop com o Vini Appice, baterista que tocou com Dio, John Lennon, Ozzy. Agora tu vai virar produtor, Antônio? Que papo? Que onda é essa? Eu assim, desde que eu voltei a morar em Recife, me veio essa ideia de... Parece até meio idiota falar isso, mas assim, de fazer algo em prol da cena, né? Tipo, né? Você não vai dizer que nunca mais eu quase ficava deprimido porque não acontecia na cidade. Não vai dizer isso não, por favor. Não, mas assim, só te interrompendo, você não acha idiota não, cara. De boa. Eu acho que, de repente, começaram a surgir algumas pessoas que começaram a fazer algumas coisas, né? O Wilfred tá aí lançando o livro, fazendo programa, de repente, por exemplo, produzindo shows. O pessoal lá, o Cício também teve uma época fazendo shows, assim, eu acho que cada um deles tem de contribuição. Muita coisa até hoje, né, acho que muita gente pode fazer muita coisa e eu acho que as coisas sempre funcionam assim, né? Eu acho positivo também.
Eu acho assim, isso é a minha insegurança falando. Mas assim, eu tô fazendo porque, pô, obviamente eu tô afim, né? Eu quero trazer coisas legais pra cidade e tudo. E como a preocupação maior da gente, né? De qualquer pessoa que entra num negócio desse de querer produzir eventos, porque hoje eu tenho um certo know-how da história, eu sei como fazer, eu tenho muitos contatos. Então, pra mim, seria possível trazer muita coisa legal pra cá, pra cidade. Só que, pô, tem que ser rentável, né, velho? Claro, Então essa é a maior preocupação, é você conseguir planejar a história para que, pô, venha uma atração legal, na hora certa, com a divulgação certa, para que as pessoas compareçam e comprem ingresso para você tirar pelo menos o que botou naquilo ali, entendeu? É uma vantagem, assim, porque do Nordeste, Recife, fica tanto da Europa dos Estados Unidos, poderia ser uma primeira parada para outros turnês que vão descer para São Paulo. Sem dúvida, poderia, mas isso... A gente não é tipo Cabo Branco, que é o ponto mais perto da Europa, mas não é pertinho. Né? É quase, né? É quase. Não, isso é verdade, mas para isso acontecer, isso exigiria um empreendimento muito grande, tá ligado? Porque o que acontece é o seguinte, as bandas gringas, elas trabalham com booking agencies lá fora que eles têm uma forma muito clara de trabalhar. E muito direta, né? Muito gringa. O pensamento dos caras é muito gringo, né? Então, assim, se eu ligar hoje pra booking agency do Slayer e dizer assim, ó, velho, eu quero contratar o Slayer pra tocar aqui em Recife, o cara vai rir da minha cara no telefone, né? Ele vai dizer... tá ligado? Ele vai fazer exatamente isso, tá ligado? Tipo, ele vai ficar coando com as guitarras. Exatamente. Mas por quê? Porque quem sou eu, velho? Entendeu? Então, esse é o problema, entendeu? Pra você contratar uma banda relevante como o Slayer, tudo bem que eu já fui num negócio, né, grande, tudo bem, mas se você for ser um pouco mais modesto e mesmo assim pegar uma banda mais conhecida, sei lá, um At The Gates da vida, um negócio assim, que já veio pro Brasil e tava pra vir de novo, inclusive esse ano. Acho que é no final do mês de setembro. Você tem que ter respaldo para chegar até essas pessoas e comprar a banda. Você já precisa disso para poder comprar para sua cidade. Imagina para comprar para o país inteiro. Então é isso. Gente, para fechar a tampa do caixão, queria agradecer a vocês dois pela participação. Muito obrigado. E a gente vai se despedir com uma música do Sanctifier, que tem cantada por Rogério, claro, mas que tem um convidado muito especial. Eu! Esse é especial. A música se chama Demônios de Lava, do disco Demoncraft. E a gente vai terminar com ela. Demon! That you got
programa Pesado tem apresentação e pauta de Wilfred Gadelha e Adeluna. Captação e edição de Gustavo Augusto. Vinhetas, Túlio Falcão e Anderson Mutler. Gravado no estúdio Udi Grude.